ilegal de Vale Transporte é feita pela internet. Secretaria de Saúde investiga receitas médicas em nome de Lula, Maluf e até Elisa Samúdio. Carteira de habilitação digital aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito começa a valer em fevereiro de 2018. No SOS Saúde de hoje, saiba como evitar e tratar as doenças de pele. São mais de 3.500 tipos. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Exclusivo, mais uma vez o Band Cidade flagrou a venda irregular de Vale Transporte. Agora, a negociação é feita pela internet. Nossa equipe conversou com um homem que admitiu que a prática é comum. Mas atenção, hein? Além de ilegal, isso pode gerar a demissão do funcionário por justa causa. O anúncio está nessa rede social. Não existe qualquer preocupação ou receio por estar cometendo uma fraude. O homem pede R$300 pelo cartão do Vale Transporte. Um outro homem até questiona se isso pode. Não pode. A nossa produção entrou em contato com o dono do Vale para saber como funciona o esquema. A pessoa que comprou, ela pega meu cartão e usa, depois que ela usar o que ela comprou, ela me devolve. Não é meio perigoso, não? Eu fico com medo disso. Não, é porque ele é o Vale Transporte empresarial. Sabe aquele cartão que a empresa pede para você e ela deposita todo mês? Que não tem foto, não tem nada? O homem conseguiu vender o Vale Transporte para outra pessoa. A prática fraudulenta não causa prejuízo ao GDF, mas sim à empresa que pagou pelo Vale. Só que isso pode gerar até uma demissão por justa causa do funcionário. É uma prática fraudulenta porque se o funcionário recebe do patrão uma certa quantidade de recursos para fazer o seu deslocamento casa-trabalho, ele deveria usar nesse deslocamento. Se ele não usa nesse deslocamento, ele está cometendo uma fraude contra uma lei federal, que é a lei do Vale Transporte. A nossa equipe de reportagem já havia flagrado com exclusividade a venda de Vale Transporte e passe livre na rodoviária do Plano Piloto. E mesmo com o passar do tempo, pouca coisa mudou por aqui. Nós flagramos o negócio funcionando normalmente no local. Esse homem de camisa branca e colete preto fica ao lado da catraca. Em pouco tempo, ele começa a vender o Vale. Ao perceber a presença da nossa equipe, ainda tenta disfarçar e leva o cliente para longe. Esse outro não se intimida e vende a passagem bem na nossa frente mesmo. Para tentar coibir a venda ilegal de Vale Transporte e do passe livre, a Polícia Civil, em parceria com o DEFTRANS, tem realizado operações na rodoviária do Plano Piloto. O trabalho em conjunto já resultou em 8 prisões e de 18 cartões apreendidos. O DEFTRANS e a Secretaria de Mobilidade tentam acabar com esse esquema ilegal. Os órgãos estão tentando o sistema de biometria na linha 110, que liga a rodoviária ao NB. Até o momento, 2.000 infrações foram constatadas no uso do passe livre, o que gera um prejuízo milionário ao GDF, que arca com as gratuidades. Se a gente considerar que cada cartão desse pode realizar 54 viagens por mês, o prejuízo, que foi evitado, suspendendo esses cartões, estaria em torno de R$450 mil, R$430 mil mês. A Polícia Civil foi às ruas hoje para uma operação que prendeu mais uma quadrilha que aplicava golpes pela internet em sites de compra e venda. De acordo com as investigações, os bandidos já enganaram cerca de 50 pessoas em todo o DF. A polícia identificou 7 pessoas envolvidas no esquema. 4 delas foram presas nesta quinta-feira. Os criminosos se interessavam em comprar os produtos anunciados e enganavam os vendedores com depósitos falsos. Essa já é a segunda quadrilha presa em menos de um mês por fraudes em sites de compra e venda. No dia 6 de julho, a Polícia Civil prendeu 6 pessoas que também aplicavam os golpes na internet. Eles chegaram a movimentar mais de R$60 mil só este ano. Uma criança de apenas 5 anos foi encontrada pela polícia sozinha dentro de casa. No momento em que uma viatura passava pelo local, essa criança estava pendurada na janela. O apartamento fica no 4º andar de um bloco da quadra 702/703 Norte. Assim que viram a criança, os policiais subiram e ficaram conversando com ela pela porta até a chegada de um chaveiro que abriu o apartamento. O menino foi levado para o conselho tutelar. Até agora, até esse momento,
a mãe dessa criança não foi localizada pela polícia. Sabe o que Elisa Samúdio, Lula e Paulo Maluf têm em comum? Todos aparecem como pacientes em receitas da farmácia do Hospital de Ceilândia, assinadas pelo mesmo médico. A ideia era retirar um medicamento conhecido por ser um forte anestésico. O caso agora está sendo investigado pela Secretaria de Saúde e também pelo Conselho Regional de Medicina. A notícia das receitas com nomes de políticos brasileiros, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi o principal assunto nos corredores do Hospital de Ceilândia nesta quinta-feira. Até Elisa Samúdio, assassinada em 2010 pelo goleiro Bruno, surgiu na prescrição médica. A história revoltou os pacientes do hospital da cidade. Para quem não precisa, eles querem botar, né? Dar remédio para quem já morreu. Isso aí é uma grande palhaçada, falta de respeito com a população. Ao todo, 4 receitas com nomes de personalidades brasileiras pediam o mesmo medicamento, dextrocetamina, um forte anestésico. As receitas foram carimbadas e assinadas pelo médico Eduardo Vilela dos Santos. O profissional trabalha no Hospital de Ceilândia como residente e é registrado no Conselho Regional de Medicina daqui do DF. O diretor do HRC disse que foi aberta uma sindicância para apurar a irregularidade. Verificamos, para não haver nenhum erro, se havia algum binômio dentro do hospital, verificamos se haveria realmente algum paciente com esses nomes, né, porque corre-se o risco, né, não houve, e nós tomamos a providência de mandar para a Secretaria de Saúde. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira novas ações de combate à hepatite C. Os pacientes terão acesso gradativo a medicamentos que apresentam 90% de cura da doença. Veja. O tratamento será oferecido para todas as pessoas diagnosticadas com hepatite C, independentemente do estágio de comprometimento no fígado. A partir de agora, o Ministério da Saúde vai condicionar os pagamentos dos remédios à comprovação da cura do paciente, o que deve reduzir os custos do tratamento e possibilitar a inclusão de até 3 vezes mais pacientes do que os já atendidos hoje pelo SUS. Atualmente, o país tem 135 mil pessoas diagnosticadas com a doença. Além disso, o governo pretende aplicar 12 milhões de testes da hepatite C em todo o país para identificar mais pessoas que precisam do tratamento. A meta do Ministério é zerar a fila de pacientes graves que aguardam o tratamento para a doença. Hoje, são quase 3 mil pessoas esperando pelos medicamentos. A carteira de habilitação eletrônica já foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito. O documento digital vai ter o mesmo valor que o impresso e passa a valer a partir de fevereiro do ano que vem. Nas ruas, muita gente aprovou a medida, que deve trazer mais praticidade tanto para o motorista quanto para a fiscalização. Um prejuízo que até hoje o Francisco não esqueceu. A multa de mais de R$80 que teve de pagar depois de esquecer a carteira de motorista em casa. Eu sempre carrego a cópia de qualquer documento junto. E eu tinha uma cópia do documento. Eu expliquei a situação ao policial rodoviário, ele entrou no sistema e verificou que a minha habilitação estava em dia, renovada, eu não tinha nenhuma situação que bloqueasse a habilitação. Então, ele foi de um bom senso, me liberou para me transcorrer minha viagem, mas não deixou de aplicar a multa. Esse tipo de saia justa deve acabar. A partir de fevereiro do ano que vem, a Carteira Nacional de Habilitação estará disponível em uma nova versão, agora digital. Um aplicativo no celular vai dar aquela forcinha para quem está sem o documento, que passa a ter o mesmo valor que o impresso. A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, ela tem a mesma validade que o documento físico, uma vez que ela é assinada com o certificado digital do emissor, no caso, o diretor dos Detrans. A carteira impressa, ela não vai deixar de ser emitida e fica a opção para o condutor escolher entre a impressa, digital ou as duas. Se já estivesse valendo, o Carlos se livraria de uma dor de cabeça daquelas. Ele perdeu a habilitação e teve que tirar a segunda via. Existe todo o trâmite do Detran, o horário de funcionamento, é complicado de ir até lá, às vezes a gente está aqui com um horário complicado, então realmente seria ótimo, seria lindo. Apesar do transtorno de não estar com o documento em mãos, na hora em que foi abordado em uma blitz, Elvis acabou escapando da multa. Mas sabe como é, né?
ele pode não ter a mesma sorte da próxima vez. Por isso, a carteira eletrônica vai ser muito bem-vinda. Facilita, inclusive, acho que já devia ter acontecido isso há bastante tempo, né? Hoje em dia tudo você faz no telefone digital. Familiares de presos da Papuda estão preocupados com a infecção de doenças de pele nos presídios. São mais de 2.000 detentos contaminados por sarna, micose, pitiríase e furúnculo. O que fazer para evitar a contaminação? Quais são os cuidados durante a visita? É o que você confere agora no SOS Saúde. A nossa convidada dessa noite é a médica e presidente da Associação Brasileira de Dermatologia, doutora Simone Passos. Doutora, boa noite. Boa noite, Carol. Bem, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. Queria dizer que eu sou da Regional do Distrito Federal. Da Regional, ótimo. Doutora, explica pra gente, por favor, essas doenças aí, especialmente essas que a gente citou aí, que estão atingindo os presos lá na Papuda, sarna, furúnculos, enfim. Essas doenças, elas têm uma facilidade de maior transmissão por ser um local fechado, local aglomerado, é isso? Sim, além de aglomerado, as condições de limpeza e o hábito de higiene desses pacientes influenciam também, desses detentos, na proliferação de doenças infecciosas como essas. Porque como é que acontece o contágio na maioria delas? É o contato direto. A maioria dessas doenças descritas é o contato direto e ficar muito tempo próximo também. E, claro, as condições do local, de umidade, calor. Isso tudo facilita a proliferação de doenças assim. Dessas aí que a gente citou, todas elas têm essa mesma forma de contágio, não? Não, todas são contato direto. Mas, por exemplo, o que começou foi com a sarna ali, que eles relatam. A sarna e o piolho, eles são muito contagiosos. Se você receber uma pessoa em sua casa, rapidamente todos podem ser contaminados, assim como ocorreu lá. E a infecção ocorreu pelo problema. Agora, se tiver uma micose na virilha, por exemplo, que é muito comum, não é comum a esposa se contaminar. Pode acontecer, mas facilita. Então, vai variar com a doença. E o que pode ajudar a evitar esse contágio? Quais são as dicas ali para os detentos entre si? Bom, em primeiro lugar, teria que tratar todas essas doenças são tratáveis, e ensiná-los a cuidar da limpeza da sala, dos ambientes e orientar a higiene pessoal. Porque se eles tratam o pavilhão A e não tratam o B, e uma pessoa do A entra em contato com o B, a sarna e o piolho vão passar para o B. Tem que ser tratados todos ao mesmo tempo. E as outras doenças e a orientação de limpeza, higiene, evitar a umidade, a aguinha do banheiro que passa o fungo, a roupa deve ser cuidado também, trocar a roupa. O piolho ele pode ficar de 5 a 15 dias ainda viável nos objetos e nos móveis do ambiente. Quer dizer, ele pode sobreviver fora da pessoa ali, né? Eles dependem da pessoa, mas ele consegue ficar todo esse tempo sobreviver. E o que os parentes devem fazer também para evitar essa contaminação? Porque eles podem acabar saindo de lá com alguma doença de pele também, né? É mais, como eu falei, uma visita casual, um cumprimento de mão, lavar bem as mãos, cuidar com os piolhos, eles são terríveis. Mas lavar as mãos para a sarna e as outras doenças não tem o menor problema. Agora, um contato íntimo, uma visita íntima, sim, que deveria... aí os detentos terão que ser tratados devidamente para poderem retornar às visitas íntimas. Doutora, para a gente encerrar rapidamente, como é que é feito o tratamento aí da maioria dessas doenças? Com medicamentos tópicos, isso é, sobre a pele, na maioria delas, e alguns dos casos mais extensos, com medicamentos orais. Alguma é considerada mais grave, não? Não, o furúnculo, as infecções com pus, essas têm que ser antibiótico terapia e todo cuidado. A micose pode passar o creme e, se for extensa, tomar o oral. E a escabiose e o piolho, você pode tratar com o tópico, se necessário, o oral. Ok, obrigada, doutora. Boa noite. Obrigada, boa noite. Nesta sexta-feira, o racionamento atinge as regiões de Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José, Jockey, Santa Maria, DVO, Asa Norte e Noroeste. Vila Planalto, Itapuã e condomínios Entre Lagos, Novo Horizonte e La Fonte também vão ficar sem água. O cronograma completo no site caesb.df.gov.br.
Veja a seguir, prorrogado o prazo para o saque das contas inativas do FGTS para quem comprovar que não pôde retirar o dinheiro por estar doente ou preso. Os detalhes daqui a pouco, até já.